Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Com imensa alegria que estou aqui coordenando os debates dessa mesa sobre contribuições previdenciárias nesse grande evento, 7º Congresso Internacional de Direito Tributário da ABDF, nessa modalidade mista, né, presencial, no Rio de Janeiro, e online. Eu estou aqui em Recife, finalzinho do dia, indo para São Paulo, e é um prazer muito grande estar aqui ao lado do professor, meu professor querido José Eduardo Soares de Mello, amigo de longa data e professor também de longa data, meu querido amigo e professor Onofre, Breno, grande advogado, colega também de muito tempo, doutora Andréa Dantas, doutora Alessandra Vieira. Bom, antes de mais nada, todos aqui, a gente sabe o tempo que a gente tem de fala aqui, né? Cada um dos palestrantes está bem cronometrado no nosso cronograma, 15 minutos cada um. E eu vou falar rapidamente, eu prefiro apresentar cada um antes de dar as suas respectivas palestras. Então, vamos começar pela doutora Alessandra Heloíse Vieira. A doutora Alessandra vai nos brindar sobre o tema desoneração da folha de pagamento, né? A doutora Alessandra, ela é uma executiva de fianças, contadora com especialização em direito tributário, auditoria, finanças e gestão de negócios digitais. Ela é head tributária, né, do grupo Casas Bahia, Ponto Banqui, mais de 14 empresas, com atuação por mais de 25 anos na área tributária, liderança em projetos transformacionais, empresas como Claro, Oi, Ambev, representante da companhia junto às associações e entidades, enfim. A doutora Alessandra tem muita autoridade para falar do tema. Doutora, tem a palavra. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente nesse painel e no congresso da BDF. E obrigada pela apresentação e obrigada a todos que estão aqui compartilhando. Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação para a gente poder iniciar. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre desoneração da folha. Eu acho que é um tema que a gente vem discutindo há algum tempo, né? É um tema que tem uma certa complexidade e, ao mesmo tempo, as pessoas, as empresas, enfim, ficam sempre numa dúvida o quanto ele deve ser implementado ou não, quem são os setores e como a gente deve olhar para a própria proposta da desoneração. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é que a desoneração, de fato, ela, na verdade, é um tributo diferente, é uma outra forma de patrocinar ou subsidiar ali a Previdência. E a partir desse momento que a gente tem um olhar de reavaliação, contribuindo para a Previdência, a partir da CPRB, que é ali a contribuição previdenciária sobre receita bruta, que tem esse grau de variação entre 1% a 4,5%, em substituição aos 20%. Basicamente, a gente precisa entender por que a gente vem há muito tempo, acho que a gente está falando isso desde 2011, essa legislação vem ocorrendo, as empresas, já foi uma variação maior de empresas, hoje a gente está falando em 17 setores, basicamente, e a grande sustentação para essa discussão ou para essa legislação ser firmada é que ela tem aí como uma proposta muito forte de melhorar a competitividade. A gente fala de tentar fazer um reequilíbrio dentro das finanças das companhias, quando elas se organizam olhando as que podem, né? Porque é limitada, não é para todos, como eu disse, são 17 empresas, mas tem esse viés de da busca de competitividade das empresas, bem como a gente também trazer mais formalidade para os empregos. A gente sabe que tem uma necessidade muito grande da gente transformar e impulsionar a geração de empregos formais, que hoje é um grande problema no nosso país, e essa legislação seria para que
esse estímulo fosse real. Além do último item, que é tentar transformar a capacidade exportadora de alguns segmentos. A gente sabe aí que tem uma quantidade bastante relevante de empresas que estão nesse modelo, principalmente aquelas que têm transversalidade nos negócios, né? A gente está falando aqui principalmente de empresas de TI, logística e outros tipos de indústrias, principalmente as indústrias de transformação, que tem aí essa oportunidade de fazer a desoneração. Mas eu acho que o grande ponto que eu quero já tentar contribuir aqui para a gente começar a fazer uma análise de pensamento crítico é o quanto a gente está falando aqui, de fato, de um outro modelo de contribuição para fazer com que a gente tenha aqui um padrão de financiamento de previdência. É óbvio que, como o assunto é polêmico, a gente tem aqui dois extremos que estão sempre olhando, né, e trazendo aqui algumas divisões de opiniões, né? A gente sabe que tem estudos que estão extremamente favoráveis, que realmente enxergam que há um potencial enorme de melhorias financeiras, primeiramente no custo de mão de obra. Quando a gente olha todo o P&L de uma companhia que tem ali a possibilidade de acessar esse tipo de contribuição, a gente vê que ela pode equalizar a distorção por conta da toda a formalização, toda a forma de contribuição que a gente tem ali de 20% sobre folha, e isso faz com que os negócios acabem ficando caros, né? A gente sabe que hoje é uma das grandes pontos de interrogação e um dos grandes pontos de discussão sobre custo Brasil sim, os impostos sobre folha, principalmente o INSS patronal. Então, a ideia de quem olha de forma favorável é entender que este modelo proposto, ele sim, de fato, dá uma maior capacidade para as empresas remodelarem suas estruturas, principalmente aquelas que têm muita mão de obra ali no início da cadeia produtiva, que tem ali uma quantidade de salários que são menores, ou mesmo aquelas que também têm uma formação de mão de obra mais específica, com mais capacidade de intelectual ali e que tenha maior salários. Então, tem ali um modelo que é um contraponto que diz que é favorável. Do outro lado, a gente enxerga também que há algumas evidências que falam que, basicamente, a legislação não trouxe nenhum benefício tangível para o Brasil, né? A gente não enxerga essa tangibilidade aqui de entregas, de aumento de emprego e outros pontos que seriam mais formais aqui. A gente pode falar que a gente não tem alguns estudos, eles olham quanto que o Brasil teve de perda de arrecadação versus o impacto no mercado de postos de trabalho e até mesmo investimentos em tecnologia, inovação e novos negócios. Então, são dois contrapontos que se puxam e eles têm, de uma certa forma, eles são complementares, mesmo que contrário, eles se complementam. E por que a gente fala isso? Quando a gente olha os estudos de contribuição previdenciária, olhando o mundo, a gente vê o que acontece é que o Brasil hoje ele tem uma contribuição pesada, que volta pouco, para quê? Para os trabalhadores, e as empresas também acabam não enxergando um benefício tão forte para os próprios negócios, enfim, porque a gente acaba não tendo ali aquela especialização de retorno para quem está ali no grupo, né, de contribuição. E isso afeta muito a informalidade e a própria pejotização, como uma fuga que acaba sendo na relação de trabalho, que é ruim para todos os lados, né? E aí a gente faz um contraponto muito forte com o que o próprio ESG vem colocando para as companhias, com a nossa responsabilidade e a volta para a sociedade, né, dos tributos, como uma parte social e de governança que as companhias estão colocando como diretriz através do ESG e fazendo ali a sua estratégia vinculada com esse retorno para o mercado. Então, a gente olhando a contribuição previdenciária para fora do país, a gente vê que a alíquota do Brasil ela é uma alíquota pesada e retorna pouco. E por que a gente chega nessa conclusão? Basicamente, a gente olha
os 2 pontos de arrecadação que a gente tem hoje. Vou tentar trazer mais para cá para ficar mais fácil. Bom, o que a gente tem? Tem 2 extremos aqui, acho que são 2 situações que precisam sempre ser muito bem avaliadas. Eu trouxe para a gente ter aqui uma oportunidade de escutar uma proposição que foi colocada pelo CECIF algum tempo atrás, e que esse estudo ele se pauta em olhar o que a contribuição previdenciária faz ou entrega para a sociedade no final do dia, olhando para quem está na base do salário mínimo ali, e para quem está até o limite do teto do salário de contribuição. Basicamente, quem está no salário mínimo, ele não consegue, ele tem, fica numa mesma viés de quem tem o assistencialismo, a remuneração por assistência. Então, vamos imaginar que quem está contribuindo no salário mínimo e quem tem, por exemplo, acesso a um benefício continuado, ele tem ali um valor muito semelhante de quem teve seu trabalho de uma forma recorrente, contribuindo para a Previdência. Então, acaba que você tem, de um lado, uma situação que não privilegia, não olha de uma forma mais assertiva ou mais cuidadosa para quem faz essa contribuição de forma contínua, e acaba deixando no mesmo patamar de um assistencialismo. Então, qual que é o ponto que a gente vem olhando, até o CECIF colocou isso um tempo atrás, que é a criação, talvez, de uma renda básica do idoso, que seria uma contrapartida para que você, remodelando os seus modelos no início da cadeia, principalmente do salário mínimo, onde as pessoas têm aquela dificuldade ao final da sua jornada, da sua vida de trabalho efetivo, e que elas vão fazer ali o uso da Previdência, ela ter esse gatilho, onde ela teria um benefício universal. Para quê? Para tentar manter ali a capacidade de consumo ou capacidade de manutenção daquelas pessoas. Para isso, precisa realmente, de volta, a gente discutir uma potencial reforma ali da Previdência. A gente sabe que o olhar para a desoneração é importante, e é importante a gente, ao longo do tempo, criticar e entender como que ele se comporta economicamente. Do outro lado, a gente vê também aqueles salários que vão até o teto da contribuição. A gente olha para as companhias e enxerga que todo corte que a gente tiver acima dos R$ 7.507, aquela contribuição já não agrega nenhum valor para aquele colaborador. Então, a gente precisa voltar para uma discussão o quanto a gente deveria perpetuar essa contribuição adicional para quem está fora do teto. Porque se a gente entende que essas parcelas de salário, que elas vão exceder ao limite, não vão ter retorno para o trabalhador, volta a gente à discussão de objeto social que a contribuição tem no final do tempo, né? Que ela não acaba trazendo esse benefício real. Então, acho que a gente tem essa distorção hoje, que precisa ser avaliada. Eu acredito que a gente pode fazer novas discussões. A gente sabe que até 2027 está renovado esse modelo de desoneração para 17 setores, mas todos os demais setores da economia, eu acho que tem essa grande incógnita de como a gente melhora esse equilíbrio, e até fazendo muito esse gancho de novo com o ESG, eu acho que as companhias precisam e devem fazer essa reflexão, o quanto que a gente devolve para a sociedade e se devolve certo. Porque não adianta a gente falar que a contribuição também está sendo efetiva e sendo equalizada, se não há como você tangibilizar depois isso para a sociedade em geral. E, obviamente, para aquelas pessoas que dedicaram tempo para as companhias e tempo de trabalho. Então, a gente traz essa ponderação para trazer que a gente precisa fazer com que nós, como sociedade em geral, a gente avalie tanto o modelo que a gente tem agora, que não é o melhor modelo, a gente já viu aqui que tem 2 pontos fortes, né, contra e a favor, mas a gente também tem que colocar à mesa a discussão. E para discutir, a gente precisa entender um pouco melhor. Não adianta a gente também pensar que esses setores, às vezes a gente está num setor diferente, no meu caso mesmo, a gente está em varejo, mas a gente depende muito, por exemplo, do setor logístico, que é um setor
que tem esse tipo de está enquadrado, inclusive, nesse tipo de desoneração ou nesse tipo de novo modelo de contribuição e que, de uma certa forma, ele acaba afetando, inclusive, nas relações que o varejo tem ali na ponta final com seus consumidores, porque maior pressão de custo significa que aquela despesa, aquela necessidade de serviço também vai onerar, no final do dia, a cadeia de varejo, no exemplo que eu estou dando aqui. A ideia, então, é a gente, enquanto sociedade, se organizar para que a gente possa fazer uma reflexão melhor o quanto a desoneração ela realmente é esse motor tão esperado e que se transforma em postos de trabalho e mesmo em melhor capacidade de expansão e que crescimento e inovação para o país, e o quanto a gente pode, já com os dados que estão disponíveis, repensar os modelos e avaliar quais são as proposições que seriam mais adequadas, né, para a gente atuar enquanto legislativo numa um potencial remodelo do que a gente já tem hoje. Dito isso, acho que a gente tem aqui uma tarefa árdua, que é observar quais esses setores que, além desses que a gente está falando, que tem uma empregabilidade, mas aqueles que realmente têm transversalidade em segmento e vão estar afetando nesses próximos períodos que a gente pode avaliar até 2027, para a gente ter alguns dados mais maduros, para fazer uma discussão técnica e uma discussão que realmente agregue valor para a sociedade em geral sobre o tema e fazer proposições de como a gente deveria manter uma proposta, ou enfim, até avaliar se não faz sentido a gente pensar em mudar o padrão de financiamento da Previdência e tentar buscar o quanto a gente consegue equalizar as distorções que estão hoje inseridas e que nem o modelo anterior, né, da contribuição patronal, nem o modelo atual, que é uma proporção menor de 17 setor de exoneração, é ainda suficiente para suprir as necessidades que a gente tem hoje sobre a contribuição previdenciária. Bom, Marcelo, eu passei aqui o que eu queria dar aqui de resumo, para a gente poder seguir aqui no nosso tempo e passar a palavra para os demais colegas que estão aqui conosco. Muito obrigada. Maravilha, Alessandra, maravilha. Parabéns pela excelente palestra, muito atual e elucidativa. De fato, nós estamos discutindo reforma tributária, a PEC 45 foi aprovada no Congresso, pelo menos a Câmara dos Deputados, o setor de serviço, pelo que todos perceberam, vai pagar boa parte dessa conta, e que esse tema da desoneração da folha, principalmente para os prestadores de serviço, eu acho que é fundamental, e não só fundamental, como uma promessa do próprio Congresso para toda a sociedade. Pois bem, Alessandra, então agora nós vamos passar ao próximo palestrante, que é o meu querido professor José Eduardo Soares de Mello. O professor José Eduardo Soares de Mello, ele é doutor e livre-docente em Direito Tributário, foi professor titular, né? É professor titular de Direito Tributário da PUC entre o período de 2012 e 2015. Também foi visitante lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e é professor emérito da Faculdade Brasileira de Tributação. O professor José Eduardo tem diversos livros, se eu fosse descrever cada um aqui, a gente passaria a tarde inteira, e aqui eu dou um enfoque principal ao seu ICMS, que acabou de ser publicado, atualizado aí para o ano de 2023 pela editora, se não me falha a memória, Fórum, né? Uma recomendação aí que eu faço com muita força. O professor José Eduardo vai falar sobre a não incidência das contribuições previdenciárias, né? Sobre hiring bônus e stock options. Professor, tem a palavra. Claro que eu quero agradecer, para mim é um motivo, é uma honra, um privilégio estar participando de mais um congresso
da BDF. Também espero que o próximo nós participemos presencialmente, né? É muito bom online, mas é muito bom presencialmente desfrutar das maravilhas do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar toda a diretoria da BDF, em nome do Heleno e também em nome do Brigadão, que é o presidente honorário. Cumprimentar a Andréa, Breno, Alessandro, Loff e também o meu querido amigo Marcelo Magalhães, que participei desde o início da PET com ele, e ele tem contribuído muito para o ensino e desenvolvimento do direito. Esse tema que me foi dado é um tema, aliás, todos os temas, mas esse principalmente é um tema de grandes controvérsias. Por quê? Em primeiro lugar, eu não encontro na legislação, e nem de encontrar a legislação, essa expressão hiring bonus stock option. Mas eu vou encontrar muito nas decisões do CARF, do TST, dos tribunais que têm apreciado. E trata-se de um tema altamente controvertido. Eu não tenho aqui a pretensão de dizer qual é o caminho principal, qual é a linha. Eu vou ponderar, vou refletir, e como é um tema que interessa não só os empresários, né, os empregadores, como também empregados, eu vou destacar aqui alguns pontos fundamentais pelo estudo que eu pude fazer sobre a matéria. Em primeiro lugar, na questão do hiring bônus, que é um bônus de contratação, né? Muitos dizem que isso tem respeito à luva do jogador de futebol. Não é exatamente isso, mas o conceito que pode ser levado é que é um acordo firmado entre o empregador e a pessoa e a pessoa que pretende trabalhar, em que o empregador se compromete a pagar um valor para que o segundo assine um contrato de trabalho. Então, é uma remuneração, uma entrega, uma verba antes da execução do contrato de trabalho. O grande objetivo, não sei se na maioria dos casos, mas o que a gente pode aprender é que é estimular o abandono de um vínculo anterior que aquele executivo, aquele profissional tenha, e se encorajem a trabalhar em outro local, ou seja, é um grande atrativo. Aqui o que é importante fixar é saber qual é a natureza jurídica dessa verba, dessa remuneração, para que se possa, então, enquadrar no âmbito laboral, trabalhista, aí ocorrerá a incidência da contribuição previdenciária, ou uma relação, como se diz, de direito mercantil, né, regrada por outro ramo do direito. Para aqueles que entendem que tem uma natureza salarial, e aí então incidirá a contribuição previdenciária, seria a vinculação ao contrato de trabalho, ou seja, aquela pessoa, empresário, empregador, futuro empregador, não vai entregar uma verba para que não ocorra nada, não é? E que dessa forma se começa a examinar, tanto na doutrina como na jurisprudência, a questão da devolução, se há necessidade de devolução à medida em que haja o contrato de trabalho, parcelas quitadas com o vínculo laboral. E, fundamentalmente, para que se tenha uma tipificação de verba salarial, seria uma contraprestação do serviço, também em razão do tempo do trabalhador colocado à disposição do empregado, as questões relativas à interrupção do contrato de trabalho e, por outro lado, a natureza não salarial. Então, o estudo da matéria revela que entende-se que não é uma questão salarial, porque não existe nenhum trabalho e nenhum salário. É uma etapa que precede o contrato de trabalho e que não há contraprestação. Tudo que nós vamos ler ou estudar, não saímos disso. Mas eu acho que para um bom estudo no aspecto, não vou dizer teórico, sob o ponto de vista conceitual e também o ponto de vista com o pé no chão, as decisões administrativas e judiciais, o que nós encontramos é o seguinte. Em primeiro lugar, é claro que não se faz um estudo a partir da Constituição Federal, mas se nós formos examinar decisões do STJ, principalmente do Supremo, esse embasamento constitucional é fundamental. Então, a leitura simples do artigo 195.1-A da Constituição, que trata das contribuições sociais do empregador, que fala sobre folha de salários e demais rendimento de trabalhos pagos
a pessoa física que preste serviço. Então, num primeiro momento, poderia se entender que não há ainda uma prestação de serviço. Então, nada levaria à contribuição. Por outro lado, indo ao âmbito mais da legislação ordinária, a Lei da Previdência Social, a 8.212, eu não vou ler toda aqui, porque o tempo nem permite, seria cansativo, quando ela estipula o salário de contribuição no artigo 28, ela dá um enfoque muito grande à remuneração auferida destinada a retribuir o trabalho. Então, num primeiro momento, poderíamos entender que esse hiring bônus, que é um bônus de contratação, não levaria à contribuição. E o parágrafo 9º da 8.212, ela trata de diversas situações em que não integra o salário de contribuição. Uma delas, talvez eu pudesse encaixar, onde fala da exclusão a título de ganhos eventuais, né? E fica uma porta aberta. Quando nós estudamos o direito público, o direito tributário, nós diríamos que aqui é uma tipicidade aberta. No âmbito da CLT, o 457 caput e o 458, eles dão um enfoque significativo à conceituação do salário. Retributividade, ou seja, que eu ganhei pelo desempenho de um esforço físico, trabalho, e habitualidade, porque senão nós vamos entrar no caráter ou do autônomo ou, de certa forma, do trabalhador avulso. Os tribunais têm enfrentado a questão. Eu aqui fiz uma pesquisa, né, e destaco uma decisão do TST de 2017, depois, se for interesse, até passo o número para não tomar todo o tempo, mas vou ler aqui o que me parece fundamental. Bônus de permanência natureza jurídica, onde o TST manifesta o entendimento que prevalece, que esse, até cita hiring bônus, né? Temos lá um assessor no TST que conhece bem inglês, né? Então, destaca, pago com o objetivo de atrair e manter empregados por um período, possui natureza salarial, na medida em que constitui verdadeiro incentivo, porque dá a impressão que se diz, aquela pessoa recebe um valor, não é para guardar na bolsa e fazer o que quiser e amanhã desistir. Não, é todo amarrado. E aqui termina. A pretensão da reclamada quanto à restituição do valor pago, em razão de natureza indenizatória, não merece acolhida. Eu também não entendi muito esse âmbito da indenização, quando nós todos sabemos que a indenização é um ressarcimento por um ato ilícito, e aí, então, não tem natureza tributária nem previdenciária. Há uma outra decisão também, essa é a última do TST que eu destaco, que é integração ao salário. Diz o tribunal, não verificando habitualidade no pagamento do bônus, nem tampouco em decorrência do seu labor, mas como incentivo à contratação, não se faz potencial a ofensa ao artigo tal da CLT. No âmbito do STJ, me parece, salvo melhor engano, ainda nós não temos uma questão, não teríamos uma questão de caráter repetitivo. Mas o STJ, em 2017, no final do ano, decidiu o seguinte, os valores recebidos sem habitualidade não se incorporam ao salário e não sofrem incidência da contribuição. A habitualidade, o que é habitualidade? É a habitualidade do trabalho ou é a habitualidade de receber o bônus de contratação? A pessoa prestou um serviço? É um conceito um tanto quanto vago e impreciso. E aqui encontramos, vou ler apenas algumas decisões do CARF, várias pelas não incidência, e que, de certa forma, diz o seguinte, não integra o conceito de salário de contribuição, esses valores, aí fala em luvas, quando não restar demonstrado que forem pagos em decorrência da prestação. Essa é uma decisão de 2019. Há uma outra também, aqui já da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Nós sabemos que o CARF tem várias câmaras, as câmaras isoladas, as câmaras superiores e várias turmas. Então, não há, me parece, um posicionamento definitivo, nem tampouco uma súmula. E esse julgado de 2021, de agosto, ele diz o seguinte, não há que se falar em natureza salarial do bônus,
quando não são trazidos os elementos autos de convicção acerca do vínculo de pagamento. Questão da prova. Então, me parece, e nessa pesquisa que eu fiz, que vários conselheiros examinaram a questão, mas muitos pelo lado da tese, outros lado pelo conceito, e até terceiros pela questão da prova. É também outra decisão mais recente. Com relação ao stock option, ou seja, preferência para aquisição de ações, há alguma diferença em relação ao bônus da contratação. O conceito que se pode extrair é um instrumento que as empresas concedem aos colaboradores, especialmente empregados, direito de comprar ações da empresa empregadora no futuro, por um valor previamente fixado. Aqui, pelo menos no âmbito conceitual, não se trata tanto da questão de um trabalho, mas de olha, é algo impreciso. Essa ação vai subir de preço, não vai? E os argumentos que se colocam para posicionar a exclusão do conceito de salário seriam: não são decorrentes de trabalho, os investimentos se submetem ao risco de mercado, a ação pode subir ou baixar de preço. O programa é facultativo, não se pode dizer que os valores gerados em razão da adesão ao plano e performance constituem uma retribuição. Quer dizer, nós estamos vendo que alguns argumentos são semelhantes àqueles do hiring bônus. Mais um aqui: mesmo que o programa tenha por finalidade atrair profissionais, eu acredito que sim, isso não quer dizer que os valores tenham natureza de remuneração. Há também algumas decisões do CARF, vou ler apenas aquelas fundamentais, em razão do tempo. Uma delas começou lá em 2013, disse que essas ações stock options, ainda que pactuadas em contrato de trabalho, não possuem natureza salarial ou remuneratória. Uma outra fala que vantagens econômicas, elas não podem integrar a parcela do contrato de trabalho. E termina aqui, destaco a vocês uma decisão do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que foi proferida já faz uns 10 anos, que diz o seguinte: o programa pelo qual o empregador oferta aos empregados o direito de compra de ações, e aí sim o tribunal, ele destaca não propriamente a lei da Previdência, mas a lei das sociedades anônimas, a 6.404, que fundamentam a natureza da stock option. Já estou terminando. E diz o seguinte: não proporciona ao trabalhador uma vantagem de natureza jurídica salarial. E o TST fundamenta essa razão de decidir. Embora a possibilidade de comprar e vender ações decorra de trabalho, de contrato de trabalho, ele pode não oferir lucro, sujeitando-se às variações do mercado acionário, tendo mais uma natureza mercantil. É uma decisão em recurso de revista. E apenas para finalizar, uma outra decisão do TST que fala de se afastar a natureza salarial, pois a opção de compra não se vincula à força do trabalho. Então, veja, se pode perguntar qual é a sua posição. Eu me inclino no sentido de que, embora aquela verba, seja a verba do hiring bônus ou do stock option, eles tenham uma certa ligação, uma conexão com o trabalho a ser realizado por aquele empregado, ele não teria, talvez, não preencheria todas as características de um contrato de trabalho, né? A remuneração, a prestação de serviço, a habitualidade, permanência, seriam mais um estímulo. Então, me parece que, nesse curto espaço de tempo, eram algumas considerações básicas que me cabiam fazer. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos vocês. Obrigado. Professor, opa, maravilha, professor José Eduardo Soares de Mello. Foi aí mais do que pontual, 14 minutos e 30 segundos. Ainda sobrou aí esses 30 segundos aqui para eu falar. E esse tema, professor, a gente fez um curso de extensão sobre contribuições previdenciárias, que
que é um tema que eu não tenho total domínio, não obstante ter participado do CARF na segunda sessão lá alguns anos atrás. Essa discussão toda só mostra o seguinte: a complexidade do nosso sistema, que parece agora, segundo alguns, vai triplicar com essa nova reforma, porque eu não fiz essas contas, mas gente com autoridade fez, e as palavras, né, em matéria tributária na Constituição, elas foram triplicadas, 3,5 vezes maior do que o atual. Então, você vê, a gente não consegue resolver o conceito de receita até hoje. Olha só, outro tema, Hard Bônus, Stock Options. Na época que eu estava no CARF, até 2015, a gente já discutia esse tema. Enfim, aí entra os tribunais, né, judiciais que discutem as questões tributárias, vai lá para o TST, é muito complicado fazer negócio no Brasil. Pois bem, vamos dar sequência, então. Agora nós vamos trazer, querido professor de Minas, doutor Onofre Alves Batista Júnior, meu querido colega. Ele é professor de Direito Tributário e Financeiro da Universidade Federal de Minas, é doutor e mestre, foi advogado-geral do Estado de Minas Gerais e ele tem diversos livros publicados, participa aí de várias bancas, tanto de mestrado, doutorado, enfim, o doutor Onofre é uma grande autoridade e faz parte aí da Escola Mineira do Direito Tributário. Ele vai falar sobre a exigência do lançamento do crédito tributário para a caracterização do crime de sonegação de contribuições previdenciárias. Professor Onofre, tem a palavra. Está no mudo, professor. Está no mudo. É um prazer estar com todos vocês, agora sem estar no mudo, né? É uma honra estar na BDF, compartilho as palavras do professor, no sentido de que bom mesmo é presencial, mas matamos razoavelmente a saudade, pelo menos no virtual, né? E tratando de um tema interessante, realmente é um campo absolutamente nebuloso, né? O professor falava de hiring bônus, essas stock options, como que as contribuições criaram um verdadeiro sistema paralelo no Brasil, né? É quase que um direito tributário em paralelo, que cheio de regrinhas, de questões ímpias, e isso mostra mesmo a complexidade do sistema brasileiro, que não nos deixa grandes esperanças de melhoria, nada não, né? Pelo menos nós devemos, até 2032, fazer um estágio no inferno antes de ter algum acesso ao purgatório, né? É o que promete a reforma. Acho que é um estágio um tanto quanto longínquo, né? E conhecendo o Brasil como eu conheço, talvez esse estágio se prorrogue várias vezes, igual a não cumulatividade de uso e consumo e tudo, né? E o interessante é que essa questão das contribuições, por exemplo, nada disso foi tratado. O professor falava de verbas em caráter eventual, parece que a Justiça ou o CARF desconsidera essa questão de verbas eventuais. A gente viu a briga com a PLR e coisas dessa natureza, né? Mas, para mim, coube hoje um tema que tem a ver com a exigência do lançamento do crédito tributário para a caracterização de crime de sonegação de contribuição previdenciária, não é? É uma matéria que bastaria, por exemplo, eu citar aqui o RESP 59871, onde se discutiu exatamente que, sem o lançamento definitivo do crédito tributário, não se consuma o delito de sonegação de contribuições previdenciárias quando ocorre uma mera omissão de fatos geradores, não é? Esse RESP, que ilustra isso tudo, ele mostra que não há justa causa para a ação penal. A origem do problema, né, obviamente, é o artigo 114 da Constituição, quando ele fala que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Aí vem
8. A execução de ofício das contribuições sociais do 195 e seus acréscimos, decorrente das sentenças que proferir. Ou seja, a Justiça do Trabalho dá uma sentença de que houve aí falta de pagamento de determinada verba, e ela já executa automaticamente ali, de ofício, as contribuições sociais pertinentes. A questão vai estar em saber, afinal de contas, qual é o alcance disso. O que cabe à Justiça do Trabalho julgar ou não julgar, não é? No meu entendimento, andou bem esse RESP citado, na medida que a única coisa que compete à Justiça do Trabalho é executar, por praticidade, não é, as contribuições sociais que decorrem dessas verbas trabalhistas que ela julgou, sem maiores aprofundamentos, até porque eles não têm especialidade e não conhecem direito tributário, não podem julgar, não cabe a eles julgar, não está na esfera de competência da Justiça do Trabalho julgar, quanto mais, não é, dar ensejo à ação penal. Não é? No caso concreto desses autos, né, os denunciados que foram denunciados tinham deixado de recolher contribuição previdenciária, né, em razão de remunerações que haviam sido declaradas devidas pela Justiça do Trabalho, que haviam sido omitidas, segundo a Justiça do Trabalho. Não houve nenhuma ação fiscal, nenhum debate no fisco sobre o lançamento, nada. Não é? O Ministério Público Federal foi e apontou os réus, os administradores da empresa, né? A denúncia se baseou tão somente na sentença trabalhista transitada em julgado. O juiz de primeiro grau rejeitou a denúncia, não é? O TRF3 reverteu o julgamento e a questão caiu no colo da ministra Laurita Vaz, não é? Que, fazendo homenagem à súmula vinculante 24 do Supremo, que diz que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, aí se referindo a 837, né, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, homenageando a súmula vinculante 24, decidiu, não é, que só é consumado quando há o lançamento definitivo do crédito tributário com o valor da contribuição devida, e entendeu muito claro que a sentença trabalhista é apta a reconhecer a existência do crédito tributário naquelas sentenças que ela deu, mas isso não substitui o lançamento e a construção definitiva do crédito tributário. A esfera trabalhista, portanto, não vai vincular a esfera penal. A esfera penal vai exigir um rigor muito maior, afinal de contas, está afetando a liberdade dos indivíduos. Um rigor probatório há de ser muito maior do que o rigor que nós assistimos na própria Justiça do Trabalho, que tem lá as suas características. E assim, a sexta turma do STJ, em maio de 2023, bem recente, portanto, rejeitou a denúncia. O delito em causa é o do 337A3 do Código Penal, que é a sonegação de contribuições previdenciárias, e ficou marcado, portanto, que sem um lançamento e construção definitiva em um regular procedimento administrativo fiscal, não há justa causa, para seguir com a denúncia, que deve, portanto, ser rejeitada. Então, a persecução penal, para que possa ser instaurada, ficou, num processo crime, claramente marcado que é preciso justa causa. E a justa causa ela tem dois elementos que ficam muito claros. Primeiro, elementos que evidenciem a materialidade delitiva. Evidência de materialidade delitiva e indícios de quem seja o autor. Então, os indícios de autoria e evidência de materialidade delitiva. Aí se fala, mas não há o princípio do indúbio pro societate na hora que há o recebimento da denúncia, ou seja, há de ter um laço probatório mínimo, não é? Senão não há como viabilizar os jus accusationis e tal.
há um princípio do indúbio pró-sociedade. Não se exige uma prova plena da ocorrência da infração penal e nem da autoria, por óbvio, né? Mas o ato judicial que recebe a denúncia ou queixa, que é uma denúncia interlocutória, né, embora não demande uma exaustiva fundamentação, sob pena de antecipar a fase de julgamento, não é? Há de se ter uma evidência dessa materialidade. Não é? É uma coisa muito clara, a instauração de um processo penal, ela macula a dignidade da pessoa humana. Ela não é simples. Um contribuinte, sei lá, tomar lá um processo, crime contra o tributário, imagine, sem nenhum laço probatório, dado com base numa sentença da Justiça do Trabalho, muitas vezes na forma como ela acontece lá. Não é? A gente vê doutrinariamente, até o Supremo coloca muito isso, a justa causa, ele coloca até 3 elementos, ele fala 3 aspectos. A tipicidade, obviamente, há de ter uma adequação a um tipo penal, a punibilidade, ou seja, a não ocorrência de causa extintiva de punibilidade, não é? E a viabilidade, um mínimo probatório. Não é? Sem esse mínimo probatório, não é? Não há como instaurar, portanto, nada na seara penal. A sentença trabalhista condenatória é título executivo judicial de contribuição previdenciária. Ponto. Decorrente da sentença. Não é? Ela não dispensa a instauração do processo administrativo, não é? Para que possa haver a justa causa para algo na seara penal. Então, o delito tem natureza material e a consumação ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário após exaurimento, portanto, do procedimento administrativo fiscal. Não se consuma, portanto, não é, a infração penal e não há sequer possibilidade de deflagração de ação penal. É insuficiente para sustentar a materialidade delitiva na seara penal, portanto, a sentença da Justiça do Trabalho. Uma das questões que eu chamo muita atenção, por fim, é que a gente anda assistindo nessa seara de justiça do trabalho e contribuição previdenciária algumas contradições que, sinceramente, mesmo no Superior Tribunal de Justiça, me andam chamando muita atenção. Uma delas diz respeito, por exemplo, à decadência de contribuições previdenciárias. Imaginem vocês que a PGFN sustentou por anos, não é? Brigou por anos e acabou o pleno do TST em 2015 cravando e sumulou na 368 do TST, não é? De que o fato gerador da contribuição previdenciária ocorre quando há a prestação do serviço. Então, lá atrás, o fulano prestou o serviço, é lá que ocorreu o fato gerador, não é? Por que a Procuradoria da Fazenda Nacional brigou tanto por isso? Porque é lá atrás onde ocorreu a prestação de serviço, não é? Que começa a correr os juros de mora. Então, hoje veio a sentença, anos depois, 5 anos depois veio a sentença, temos a sentença, não é? Ela toma a data da prestação de serviço como fato gerador e aplica juros de mora a partir daí, não é? Bom, a questão é muito simples, né? A ocorrência do fato gerador não pressupõe o efetivo pagamento da remuneração. A contribuição previdenciária não adota regime de caixa, mas regime de competência. Né? Então, lá no momento em que deveria sê-lo, corre os juros de mora. De acordo? De acordo, não há problema. Temos que nos reportar a data da prestação de serviço. A competência da Justiça do Trabalho, portanto, é só para executar as contribuições. Então, aí. Mas a pergunta, ela pode discutir o mérito? Imagina, por exemplo, quando nós temos uma contribuição aí, uma CPRB, incidiu o CPRB, mesmo assim, cobraram lá a contribuição do 195, o normal. Não é? Ele quer discutir, a pergunta é, eu vou discutir a Justiça do Trabalho? Eu vou discutir o mérito do lançamento da contribuição previdenciária na Justiça do Trabalho? Claro que não. A Justiça já se consolidou que uma discussão dessa natureza se dá na Justiça Federal.
não é? Por quê? Porque não há lançamento definitivo da Justiça do Trabalho. Mais do que isso, não é? Se, quando o fisco entende que o lançamento foi equivocado, ele quer lançar mais, ele quer lançar a diferença. Não há lançamento, portanto, definitivo feito na Justiça do Trabalho. Mas o que anda acontecendo nos dias de hoje, e isso me chama muito a atenção. Quando se questiona, por exemplo, uma decadência, o fisco fala assim, vai olhar lá no Justiça do Trabalho. Resolve lá no Justiça do Trabalho. Vai mexer com isso lá na Justiça do Trabalho. E eles andam contando o prazo decadencial a partir da sentença na Justiça do Trabalho. Ora, se isso não é uma contradição, se isso não é uma ferida desarrazoada ao bom senso, não é? Efetivamente, nós não temos mais condição de dizer o que é coerente e razoável. Né? Me parece que essa questão da Justiça do Trabalho precisa ser revista. A Justiça do Trabalho, por praticidade, meramente executa a sua sentença. A discussão de mérito não cabe à Justiça do Trabalho. Se houve decadência lá atrás, se passaram 7 anos, por exemplo, é claro que houve a decadência, não há sentença que inaugura nada, não há lançamento definitivo e há de se manter a coerência, sob pena de termos mais uma instância de julgamento de causas tributárias no Brasil. Lá no juízo trabalhista, que seria um grande e completo absurdo. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de me ouvirem, senhores. Opa, professor Onofre, parabéns pela ótima exposição e talvez até por ignorância de minha parte, ou ignorância não, mas falta de praticidade no atuando nesse tema, eu fiquei pasmo com o que você acabou de dizer, né? Quer dizer, então, que para fins de cobrança de juros é o prazo lá do fato gerador, lá há 10 e tantos anos atrás. E o prazo decadencial é a partir da sentença e execução, é algo que, de novo, né? A promessa daqueles que dizem que a gente faz uma grande reforma para simplificar e diminuir a complexidade. A gente não consegue resolver a complexidade do sistema atual, que a gente está aí há tantos anos, né? Dirá ficarmos aí por pelo menos mais uns 10 anos com 2 sistemas paralelos. E ainda dizem que nós, advogados tributaristas, somos contra a reforma porque vamos perder com isso. Olha, sinceramente, olha, a gente nunca que vai ganhar tanto com isso, porque vai ter muito trabalho. Quando a gente faz crítica, a gente não está pensando só na gente, não, está pensando também nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, nos nossos netos, mas enfim, isso aqui não é fórum para isso. Muito obrigado pela reflexão e em trazer e discutir esse tema aqui com a gente, Onofre, e nós vamos agora para o próximo palestrante, o querido amigo de longa data, aí, advogado competentíssimo, doutor Breno Ladeira. O Breno, ele vai falar com a gente sobre o tema, subtema, né? Convenção para evitar a dupla tributação e contribuições previdenciárias de seguridade social. O Breno, ele é sócio do renomado escritório Carioca Vieira Rezende, é professor do PJT, da BDF e do IBET, pós-graduado em Direito Financeiro e Tributário, e membro do Conselho de Fundadores da GDT Rio, membro do SEAT, da OAB Rio e da BDF. Doutor Breno, você tem a palavra. Marcelo, muito obrigado aí pelas palavras. Gostaria de começar dando uma boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Agradecer o convite para essa palestra nas pessoas do Heleno Taveira Torres, do professor Gustavo Brigagão e do André Oliveira. Antes de começar minha fala, eu não poderia dizer que é um prazer estar dividindo mesa com o professor Zé Eduardo Soares de Mello. Eu sou um fã dos livros do professor, tanto de ICMS, de ISS, de IPI, de contribuição previdenciária,
recomendo aos meus alunos, recomendo aos colegas de escritório, então eu gostaria de deixar isso registrado. Eu vou falar hoje sobre tratados em matéria previdenciária e eu dividi os meus 15 minutos em 4 partes. A primeira parte é dizer por que um país resolve fazer um tratado em matéria previdenciária. Depois, eu falarei um pouco quais são as principais cláusulas de um tratado como esse. Em terceiro lugar, como que o CARF vem examinando a aplicação desses tratados no caso concreto. E, por fim, eu falarei quais são as tendências para o futuro em relação ao direito internacional previdenciário. Então, primeiro falando do objetivo e da importância do tema e por que um país resolve fazer um tratado bilateral ou multilateral previdenciário, ao contrário do tratado para evitar a bitributação de renda, o objetivo de um tratado previdenciário não é a parte tributária ou a parte de arrecadação ou evitar a bitributação da contribuição previdenciária, né? O objetivo de um tratado previdenciário é amparar. Eu acho que essa é a palavra-chave. É amparar a pessoa na velhice, é amparar a pessoa que fica doente, é amparar a pessoa que não está podendo trabalhar, amparar a família no caso de falecimento. Então, o tratado previdenciário ele está muito mais preocupado com a parte de benefício do que com a parte de custeio. Todas as convenções internacionais e a Declaração Americana dos Direitos do Homem, né, dos Direitos e Deveres do Homem, diz que a Previdência Social é um direito das pessoas e é com esse olhar que os tratados são feitos pelos países, realmente com um olhar na aposentadoria, com um olhar no auxílio-acidente, na pensão daquela pessoa, da família daquela pessoa que faleceu. Então, esse é o objetivo e a importância de um tratado bilateral em matéria previdenciária. E quais são as principais cláusulas? A cláusula mais utilizada é a cláusula que permite a uma pessoa, ao empregado, fazer com que o tempo de contribuição dela em determinado país seja aproveitado no outro país quando ela muda de residência. Então, o trabalhador que está na Espanha contribuindo há 15 anos, quando ele vem para o Brasil e se filia à Previdência brasileira, esse tempo de contribuição na Espanha é levado em consideração, por exemplo, para fins de carência dos benefícios, para fins de cómputo da aposentadoria. Então, é uma cláusula muito comum nos tratados previdenciários, a cláusula de aproveitamento de tempo de contribuição entre os países. A segunda cláusula mais importante, por óbvio, é a cláusula que fala sobre quais são os benefícios que aquela pessoa que mudou do Brasil para um país lá fora ou vice-versa, ela tem direito. Então, esses tipos de cláusulas parecem até uma cláusula de um seguro de viagem, né? Fala, olha, em caso de funeral vai acontecer isso, em caso de falecimento as regras são essas. Então, cada país vai estabelecer quais são os benefícios naquela relação bilateral, mas uma coisa que existe em comum em todos esses tratados bilaterais e multilaterais é que o benefício ele é concedido conforme as regras daquele país que está concedendo a aposentadoria, por exemplo, né? Então, uma aposentadoria concedida a um espanhol pelo governo brasileiro vai ser paga em reais, vai ser paga de acordo com os valores pagos a uma aposentadoria para um brasileiro. Então, o tempo de contribuição é levado em consideração, mas não os valores de contribuição, porque cada país, de acordo com a sua capacidade financeira, vai poder estabelecer quais são os benefícios que aquela pessoa que alterou a residência vai ter. E aí a gente chega na terceiro tipo de cláusula que diz respeito a gente aqui num congresso de direito tributário, né? Que é a cláusula para evitar a bitributação previdenciária. E isso acontece quando há um deslocamento temporário de um trabalhador brasileiro lá para fora ou vice-versa, que a gente chama de expatriado. Nessa situação, os tratados bilaterais e multilaterais, eles estabelecem que até o prazo de 3 anos, prorrogável por mais 2 anos, o empregador pode solicitar ao país de origem que aquela pessoa continue vinculada à previdência do país de origem. E isso permite que não haja uma nova incidência previdenciária no país para onde aquela pessoa vai morar temporariamente. E aí a palavra-chave é temporariamente. Isso é uma regra importantíssima, é uma regra que tem relevância, porque, por exemplo, todos os expatriados de empresas multinacionais que vêm ao Brasil podem, até o período máximo de 3 anos, prorrogável por mais 2 anos, 5 anos, continuarem vinculados à previdência daquele país no exterior e não pagar contribuição previdenciária
para o Brasil. O CNI fez um levantamento e percebeu que 45% apenas das empresas multinacionais no Brasil, no ano de 2019, utilizavam desses tratados para poder fazer, então, essa economia tributária, no sentido de continuar recolhendo a contribuição previdenciária para o país lá fora e não recolher aqui para o Brasil, tendo em vista que aquele trabalhador continua vinculado à previdência no exterior. O Brasil tem tratados previdenciários com a maior parte dos países em que ela transaciona. O Brasil tem tratado em todos os países do Mercosul, vários países da América Latina, todos os países de língua portuguesa, tem tratado com a Espanha, com a França, com o Japão, com os Estados Unidos. Então, é muito difícil um país que o Brasil tenha relações próximas não ter um tratado previdenciário com essa cláusula que permite a não tributação previdenciária em caso de deslocamento temporário. E como que o CARF vem aplicando, então, aqueles empregadores que se utilizaram dessa cláusula? Tem um caso muito conhecido no CARF de 2 espanhóis que solicitaram ao governo espanhol, antes do deslocamento, que é um requisito dos tratados, que permaneceriam vinculados à Previdência espanhola, vieram para uma empresa do mesmo grupo aqui no Brasil trabalhar de diretores não empregados, ficaram aqui no prazo máximo de 5 anos, e o Tratado Brasil-Espanha permite esse prazo de 3 anos, prorrogável por mais 2, e o fiscal, quando chegou à empresa, sequer olhou o tratado, né? Olhou a legislação nacional e falou, olha, essas pessoas trabalham como contribuintes individuais obrigatórios para essa pessoa no Brasil, então elas deveriam pagar contribuição previdenciária e de terceiros aqui para o país. E o caso chegou no CARF, a decisão da delegacia de julgamento foi contrária ao contribuinte, e o CARF disse que, nesse caso, você deveria verificar 2 coisas. Primeiro, se o tratado foi cumprido, ou seja, se os requisitos formais do tratado tinham sido feitos em conformidade, no caso tinha sido, previamente ao deslocamento, eles tinham feito a solicitação à Previdência Espanhola, tinham continuado a recolher a contribuição previdenciária para a Espanha, tinham todos os atestados demonstrando isso. Então, o CARF examinou os requisitos formais dessa relação, e o CARF, corretamente, de forma muito acertada, explicou que, em matéria de tratado, ele prevalece como uma lei especial sobre a legislação nacional, tanto pelo Código Tributário Nacional, artigo 98, que já é conhecido de todos nós, tributaristas, como pelo próprio artigo 85A da Lei 8.212, que é a Lei da Previdência, que estabelece que os tratados previdenciários estabelecidos pelo Brasil são considerados lei especial para tratar relações previdenciárias dos estrangeiros. Então, por essas 2 razões, o CARF, então, deu ganho de causa à empresa onde os espanhóis estavam trabalhando aqui no Brasil e cancelaram as autuações. E a não utilização do tratado, por outro lado, pode gerar problemas sérios para as empresas brasileiras, né? Porque existe um entendimento de que, quando uma empresa brasileira faz a expatriação de um empregado para uma outra empresa do grupo em outro país, ainda que ela encerre o contrato de trabalho aqui no Brasil, existe um entendimento jurisprudencial já consolidado de que o tempo que aquela pessoa continua trabalhando para outra empresa do grupo lá fora e os valores que são pagos a ele, inclusive em moeda estrangeira, devem ser objeto de recolhimento de contribuição previdenciária para o Brasil, se não houver a aplicação desse tratado para evitar a bitributação previdenciária. Então, a ausência de tratado ou a não aplicação do tratado pode implicar que uma empresa brasileira tenha que pagar contribuição previdenciária para esse expatriado lá fora e continuar pagando contribuição previdenciária para o Brasil, ainda que tenha tido um encerramento do contrato de trabalho com ele aqui. E aí, pegando carona nisso, já para falar das tendências do direito internacional previdenciário para os próximos anos, a primeira questão é que, especialmente depois da pandemia, né, há uma mobilidade maior das pessoas ao redor do mundo, né? O trabalho remoto permitiu que as pessoas agora não trabalhem a partir de qualquer lugar, que a gente chama de anywhere office, trabalho de nômade. E isso fará com que, cada vez mais, uma empresa brasileira, por exemplo, contrate um brasileiro que mora em Londres
pague o salário dele em Libra a partir de uma empresa lá de fora e ele vai estar trabalhando para a empresa brasileira aqui. E os países, cada vez mais, vão ter que se preocupar com esse tipo de situação, de forma que haja uma colaboração entre as nações, para que haja uma fiscalização dessas questões e que, nesse meu exemplo, seja tributado as contribuições previdenciárias para o Brasil. Então, eu acho que uma tendência é que, a partir de agora, haverá nos próximos tratados uma preocupação maior de fiscalização, coisa que não vinha acontecendo, de um país ajudar ao outro a identificar esse tipo de situação. Outra tendência que eu acho aliás, que eu tenho certeza que vai acontecer daqui em diante, é a questão da inteligência artificial. Com a inteligência artificial, com a robotização, com a mecanização, temos quantidade menor, cada vez menor de trabalho, de empregados, então uma massa salarial menor e quantidade maior de pessoas precisando de uma renda básica e, ao mesmo tempo, as pessoas vivendo cada vez mais, né? Expectativa de vida. Então, se de um lado você tem menos pessoas contribuindo, de outro você tem mais pessoas necessitando de uma previdência social. E aí eu acredito como tendência vai haver um movimento para exigir que todas as pessoas físicas do mundo estejam, de alguma forma, vinculadas a alguma previdência de algum país, algo parecido com o que está acontecendo agora no Pilar 2, né, para fins de imposto de renda, né, que você tem que pagar para algum país, não pode ter a não tributação. Né? Então, eu acho que vai acontecer um movimento parecido com isso em matéria previdenciária, especialmente não só pelo lado do benefício, porque especialmente as pessoas com renda maior, ela não tem hoje em dia um interesse de ter uma previdência pública, mas pelo lado da solidariedade social, né? Vincular todo mundo a alguma previdência de forma que todo mundo contribua para permitir com que as pessoas tenham alguma renda no futuro, e eu acho que a partir da inteligência artificial e da quantidade menor de empregos, a gente não vai ter como fugir desse tipo de ideia e de exercício de pensamento. E uma terceira tendência que já foi abordada até aqui pela doutora Alessandra Vieira é a questão de desvincular a contribuição previdenciária de remuneração ou de salário. Né? Até por isso que eu acabei de dizer, de a massa salarial está cada vez está cada vez menor, a quantidade de empregos é menor. Então, como que você sustenta uma previdência a partir da folha de salário se é tão difícil empregar gente hoje em dia? Né? E aí eu acho que uma tendência do direito internacional previdenciário será estabelecer tributações alternativas. E aí, quando você fala de exoneração de folha, de tributar com base em receita, o que já acontece, por exemplo, para os clubes de futebol, que também tributam previdência com base em receita, a nossa CPMF também, que foi uma tributação voltada para a saúde, que não era com base em folha, e sim com base em movimentação bancária, eu acredito que cada vez mais o direito internacional previdenciário vai pensar formas alternativas de custear a previdência, não só baseada em remuneração e folha de salário, mas sim em outros tipos de transações que indiquem capacidade contributiva. E aí, já concluindo, para ficar dentro do tempo, em relação aos tratados previdenciários, o que eu percebo é que haverá uma mudança de norte. Se no passado o foco era o benefício, como eu disse, né, o benefício das pessoas físicas, a aposentadoria, o auxílio acidente, o auxílio doença, a pensão em caso de morte, eu acho que daqui para frente cada vez mais vai ter uma preocupação com o custeio. E isso sim tem uma tangente total com a nossa prática do direito tributário. E aí eu acredito que nos próximos anos vai se ouvir cada vez mais falando que os países vão trocar informações, vão haver colaboração para cobrança, para fiscalização, pensando fontes de custeios em bases universais. E aí, nesse sentido, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de falar aos senhores e muito obrigado. Maravilha, Breno. Parabéns pela ótima exposição e por levantar aí problemas que com certeza já estamos tendo e teremos ainda mais com o passar dos anos. Pois bem, estamos bem aqui na hora certinha, sem nenhum atraso, diríamos até que estamos 1 minuto na frente. Eu agradeço a todos vocês e vamos agora para a última parte do nosso
da nossa mesa, que será com a doutora Andréa Dantas, Andréa de Quadro Dantas. Ela vai falar sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de contribuições, né? A doutora Andréa, ela é mestre e doutora em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, né? Pesquisadora visitante da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e advogada da União com atuação perante o STF. Doutora Adriana, tem a palavra. Boa tarde. Queria primeiro agradecer, né, o convite, em nome do professor Heleno, de participar do 7º Congresso Internacional de Direito Tributário. Já vou antecipar que eu não vou falar sobre toda a jurisprudência da STF, para não estourarmos o tempo, vou ficar aqui nos meus 15 minutos. Eu acho que eu sou a única aqui que não sou tributarista, né? Eu sou advogada da União, trabalho aqui no Supremo, mas se você tem um congresso sobre segurança jurídica, você tem que falar sobre o Supremo Tribunal Federal. E hoje a gente tem uma reforma tributária, então o que eu fiz foi olhar o que é a reforma previdenciária e a contribuição previdenciária na reforma previdenciária para ver se a gente consegue entender se existe uma sinalização do Supremo de como vai funcionar também o julgamento depois e as questões trazidas da reforma da tributária para a previdenciária. Então, vai ser um pouquinho diferente do que o pessoal falou, vai ficar um pouco mais focado na área pública, que é a área que eu trabalho, mas a gente vai conseguir, quando eu vou fazer aqui uma conexão com o que a Alessandra já falou, ou com o que o doutor Breno também falou, para a gente poder concluir aqui o painel de uma forma mais ampla. Eu vou só compartilhar aqui. Como é que compartilha? Tá, espera aqui embaixo. Foi compartilhado, gente? Ah, meu Deus. Foi. Então, vou mudar aqui para não... Tá, vou colocar aqui agora em modo apresentação. Pronto? Agora foi? Maria. A minha, estou perdidona. A tela do PowerPoint cheia. Ixi, Maria. Aí eu vou fazer esse compartilhamento, senão vai lembrar para mim. Espera aí. Eu vou... Eu acho que travou, não? Ok. Não, desculpa, está dando algum erro no meu computador. A progressividade da alíquota
a ampliação da base de cálculo, e no caso de déficit, a gente pode ter a possibilidade de ampliação da base de cálculo, contribuição previdenciária extraordinária. Então, isso vai conversar exatamente no que a Alissa Nogueira falou da questão da capacidade contributiva, o doutor Breno também falou da questão do déficit da Previdência, da importância de equilíbrio autorial, certo? E aí, o que acontece? Quando esse processo foi para julgamento virtual, esse julgamento virtual aconteceu a segunda etapa, agora em junho, na última semana de junho, o ministro Barroso, ele começou o voto dele, que ele é o relator. Ah, alguém está transferindo aí para mim. Obrigada. Eu estou na quinta já. Obrigada, gente. O ministro Barroso, ele vai falar o quê? Primeiro, ele vai falar sobre a questão da progressividade. Eu acho que esse voto do Barroso, em relação à progressividade, é um voto muito interessante, que na hora que ele vai falar sobre a questão da progressividade, um dos grandes argumentos é a da vedação do confisco. Se você puder ir para o slide 5. E ele vai fazer uma análise bem detalhada da carga tributária sobre o servidor público para justificar que não existe uma vedação do confisco naquele caso. Então, ele faz toda uma análise, inclusive de cálculos autoriais, né? Se ele faz um pedido, e ele faz isso, ele faz um pedido ao centro de cálculos do próprio Supremo para apresentar para ele esses dados, e apresenta várias simulações, se o servidor ganha 5 mil, se o servidor ganha 10 mil, se o servidor ganha o teto, para dizer quanto que houve de aumento em cada um daqueles casos, para concluir que não há um confisco na progressividade da alíquota. Pelo contrário, que essa progressividade da alíquota, ela atende ao princípio da capacidade contributiva, né? Então, ela não geraria, nos dois, ela atende à capacidade contributiva e no cálculo ele demonstra que não há uma cobrança excessiva. Então, a ausência de uma cobrança excessiva pelo aumento marginal, né, no valor total do tributo, e aí é interessante que ele faz uma comparação, inclusive, com o imposto de renda, porque o autor, ele fala o seguinte, se você somar a contribuição previdenciária com o imposto de renda, o servidor já estaria com quase 50%. Ele fala, não é bem assim, porque há uma redução do imposto de renda com o aumento da contribuição previdenciária, e ele vai fazendo isso no voto dele. Então, assim, é um voto bem detalhado, e é o que a gente provavelmente vai esperar, uma certeza, né, de judicialização da reforma tributária, um voto bem detalhado também do ministro Roberto Barroso. Então, ele traz a progressividade da alíquota como algo constitucional. Lembrando que, anteriormente, o STF tinha declarado a inconstitucionalidade da progressividade em legislação infraconstitucional, né? Mas, nesse caso, como houve uma transferência da progressividade para a esfera constitucional e que o controle de constitucionalidade ele se difere nos casos da... Eu estou podendo passar o slide, não, né? Enfim, eu me perdi. Então, aí ele julga constitucional essa progressividade da alíquota. Isso, pode ir para o 5, por favor. Então, ele fala essa questão da progressividade, ele analisa a vedação do confisco, como eu já falei, que eu acho que é uma questão que vai ser bem interessante do voto, quem quer ver exatamente essas questões de equilíbrio autorial, numérico, proporção. O ministro ele é bem detalhista nesse ponto. E aí também a questão que tanto o doutor Breno como a doutora Alessandra trouxeram, que não, mas eu estou contribuindo mais, mas eu não estou recebendo nada, não estou recebendo mais em troca. Então, ele relembra essa jurisprudência do STF que não existe essa exata equivalência entre a contribuição e o retorno, né? Então, é uma própria tendência que o próprio doutor Bruno falou agora há pouco, dessa questão de desvincular um pouco a contribuição previdenciária exatamente do valor recebido e do que ela retorna para a pessoa depois. Então, aí a gente já tem essas tendências aí no voto do ministro Barroso. Pode passar, por favor. Aí, então, a segunda questão em havendo um déficit do sistema previdenciário, quais são as propostas da emenda constitucional? A primeira é haver uma ampliação da base de cálculo.
Então, a base de cálculo ao invés do inativo. Então, atualmente, no regime geral, o inativo não contribui, mas no regime próprio de previdência, o servidor público contribui acima do limite do regime geral. Se houver um desequilíbrio, o que a emenda prevê? Havendo um desequilíbrio, eu posso ampliar a base de cálculo e trazer essa contribuição do inativo para aquele primeiro pedaço, né, para a base do regime geral de previdência. Então, o que ele diz? Ele fala, em tese, não é inconstitucional, desde que primeiro você faça a alíquota progressiva. E fazendo a alíquota progressiva e não conseguindo equilibrar esse sistema, o ministro entende que é constitucional fazer esse aumento da base de cálculo. A gente vai ver que, posteriormente, essa é uma grande questão que o ministro Toffoli vai discordar do ministro Barroso. O ministro Fachin vai discordar de tudo, a gente vai ver também depois qual a consequência dessa discordância geral do ministro Fachin. Então, ele só diz isso, você tem que partir da menos gravosa para a mais gravosa. A terceira. A outra, o próximo slide. E aí, no caso o ministro, na própria emenda, ainda tem a última opção, que é uma questão bem controversa, que é a instituição de uma contribuição previdenciária extraordinária em caso de déficit do regime previdenciário. O que o ministro diz? Ele diz novamente, você tem que seguir esse escalonamento. Então, primeiro eu tenho que fazer a progressividade, depois eu tenho que aumentar a base de cálculo, né? Fazer com que os inativos paguem na base de cálculo completa e não só acima do regime geral. E se isso não permitir, a princípio, é possível uma contribuição previdenciária extraordinária. O que o ministro ressalva no voto dele, que é interessante? Não existe o percentual, que eu acho que é uma discussão um pouco parecida com o que a gente está tendo agora na reforma tributária, né? Não vai aumentar a reforma tributária, qual vai ser o percentual? Nesse caso, a mesma coisa, a gente não tem um percentual previsto na Constituição. Então, ele deixa muito ressalvado que o fato de ele estar dizendo que a previsão de uma contribuição previdenciária é constitucional não significa que quando vier a ser instituída essa contribuição, o percentual que for colocado na lei, né, para fins de contribuição, é necessariamente constitucional. O que ele fala? Quando for editada a lei, vai ter que ser analisada efetualmente o controle da vedação do confisco nessa lei específica. Então, ele deixa o quê? O que ele quer dizer com o voto dele? Em suma, ele diz que atualmente existe espaço, a minha conclusão é essa, né? Existe um espaço, digamos, previdenciário fiscal que não ofende o princípio, né, da vedação do confisco e que então existe um espaço que pode ser cobrada uma contribuição a mais. Né? Então, essa é a ideia geral do ministro Barroso, no sentido de que não é excessivo ainda a forma de contribuição previdenciária que está prevista na emenda constitucional. Aí a gente vai ver, pode passar, por favor. Temos agora, a conclusão dele, então, é pelo conhecimento parcial da ação, só fazendo essa ressalva de tem que ser seguido esse escalonamento. Então, primeiro você tem que fazer a progressividade, depois o aumento da base de cálculo e, por último, a contribuição extraordinária, cuja constitucionalidade, na prática, pode ser bem aferida posteriormente pelo Supremo. Ele já não diz que essa lei posterior vai ser constitucional, mas que a simples previsão não é constitucional. O ministro Gilmar Mendes segue na íntegra o voto do ministro Barroso. Próximo voto. Próximo slide. Já o ministro Fachin, ele traz um raciocínio completamente oposto do ministro Barroso. Ele já vem e diz que é tudo inconstitucional. Então, na hora que ele diz que a própria progressividade é inconstitucional, então ele já afasta a própria ideia de capacidade contributiva, entendendo que já existe um limite. O 14% da alíquota já é um limite que não deve ser superado. Então, ele já vem e diz, a progressividade é inconstitucional, por vedação ao excesso, a possibilidade de aumento da base de cálculo é inconstitucional por vedação ao excesso, e a possibilidade de uma contribuição extraordinária, ainda que em tese, ele vem, conversa com o voto do Barroso e fala, não é que assim, em tese, pode ser que não seja. Ele fala, ainda que em tese é inconstitucional. Então, qual que é a ideia do voto do ministro Fachin? É o contrário. Não existe mais espaço para aumento de contribuição previdenciária do servidor público. Certo? Essa é a ideia do voto do Fachin,
No caso, pode passar os slides, eu estou já resumindo porque eu atrasei muito tempo, pode ir para o próximo. No caso, o ministro Fachin foi seguido pela ministra Rosa e pela ministra Carmen. Pode passar o slide. Pode passar de novo, gente, é porque eu tinha feito bem detalhadinho, mas eu perdi tanto tempo no início que acabou ficando. Pode passar também. Lembrando que, nesse caso, mesmo com a aposentadoria da ministra, né, da ministra Rosa, foi feito um pedido de destaque do ministro Fux para o presencial. Então, na hora que há um destaque do presencial, né, do virtual para o presencial, normalmente dá uma queda, só que o ministro, quando aposenta, isso foi um precedente do ministro Marco Aurélio, ele pode pedir para manter o voto. Então, a tendência de manutenção do voto da ministra Rosa nesse caso. Então, a gente tem 3 votos pela inconstitucionalidade completa, ou seja, por uma ideia de que já existe uma saturação, né, da capacidade contributiva do servidor em relação à contribuição previdenciária. E, por fim, o voto do ministro Toffoli, ele vai trazer, pode passar, por favor? Ele vai trazer um meio termo entre o voto do ministro Barroso e o voto do ministro Fachin. Pode passar o slide, por favor. O ministro Toffoli, o que ele faz? Ele vem e diz que a progressividade é válida e concorda com o ministro Barroso e diz não tem problema nenhum a progressividade. Quando ele vai analisar a ampliação da base de cálculo, ou seja, dizer que o inativo, pode haver uma ampliação, né, da contribuição previdenciária do inativo para alcançar a base de cálculo igual do regime da Previdência, né, aqueles primeiros valores, ele vai dizer que isso não é que ofende a capacidade contributiva, isso que é interessante. O ministro Toffoli, gente, você pode passar, por favor, o slide? O ministro Toffoli, ele vai dizer que, pode passar, pode passar para a próxima. Ele vai dizer que essa ampliação da base de cálculo ofende o princípio da isonomia. Por quê? Porque se os inativos no regime geral de previdência não são afetados por uma contribuição previdenciária, e quando foi feita a previsão de contribuição previdenciária para o regime próprio, ela foi feita só acima do limite do regime geral, já foi feita uma ideia de equiparação entre os dois regimes, e que, de fato, esse critério da solidariedade do regime próprio de previdência, ele era exatamente em função da capacidade, né, contributiva do regime próprio. E se você prevê uma ampliação da base de cálculo só do regime próprio de previdência, sem a possibilidade, né, da ampliação da base de cálculo no regime geral, você tem uma... Pode passar, por favor. Você tem uma violação do princípio da isonomia, são essas que ele chama de tributações adicionais, a ampliação da base de cálculo e a contribuição extraordinária. Ele diz que tem uma violação da isonomia entre os dois regimes e que, por isso, essa ampliação na base de cálculo seria inconstitucional. E também, no que se refere à contribuição extraordinária, aí sim ele vai dizer que há um princípio da vedação do confisco, do não confisco, seguindo mais aí, em parte, o voto do Fachin. Qual que é a conclusão? Pode passar, gente, por favor. Qual que é a conclusão que a gente tem? Pode passar. Qual que é a conclusão que a gente tem desse... Pode passar que é para o último quadro, já que eu já vou concluir. A conclusão que a gente tem desse julgamento, né? Primeiro, o que a gente tem? A alíquota progressiva, né, que é a questão que relaciona a capacidade contributiva, que são aquelas faixas, quanto maior a sua renda, você tem um percentual de contribuição, né, de contribuição previdenciária maior, então, ao invés de ser 14, 15, 16, 17, até 22%, ela foi considerada constitucional por 3 votos, por enquanto. O ministro Barroso, o ministro Gilmar e o ministro Dias Toffoli. As outras questões de equalização de déficit, que é a ampliação da base de cálculo e a contribuição extraordinária, foram consideradas constitucionais pelo ministro Barroso e Gilmar, dando a entender exatamente, como eu digo, que existe um espaço não é fiscal, né? Existe um espaço de contribuição que não caracterizaria ainda um confisco para um aumento de eventual contribuição previdenciária. Lembrando que isso também eles sempre voltam da questão da solidariedade do regime, que é uma tendência que o próprio doutor Bruno falou também, né, na questão privada, e a Alessandra também falou sobre a questão de desvincular um pouco o salário e tentar trazer outras verbas. Né? No caso, como é servidor público, a gente não tem outras verbas, tem que ser salário mesmo. De outro lado, o que a gente tem é a corrente do Fachin,
né, que a gente já tem, que já é uma corrente de saturação. Não existe mais espaço para um aumento, né? Ele fala, inclusive, que é uma questão interessante de segurança jurídica, é o que é déficit, o que é desequilíbrio, como é que eu vou saber que está desequilibrado, onde existe, né, esse cálculo que me comprove isso. Então, por conta dessas inseguranças jurídicas, o ministro Fachin, ele já, né, basta dar um basta, fala, é tudo inconstitucional, não há progressividade, não tem como ter aumento de base de cálculo e nem a alíquota extraordinária, em hipótese alguma, é seguido pelas ministras Carmen e Rosa. Já o ministro Toffoli faz um voto mais meio termo, diz a alíquota progressiva, tudo bem, pode ter uma alíquota progressiva, mas ele já segue mais a linha do Fachin na ampliação da base da contribuição extraordinária. Eu queria pedir desculpas aí pela confusão na exposição, mas a ideia basicamente era essa, tentar mostrar como é que está essa questão da contribuição, da capacidade, da capacidade contributiva no STF, como os ministros estão trabalhando essas questões, né, e tentar vislumbrar não só a relação com as dificuldades já expostas pelos outros painelistas, mas também pelos próprios problemas que a gente pode vislumbrar em uma reforma tributária posteriormente. Obrigada. Marcelo, pessoal. bola tá contigo. Perdão, eu tive um problema com a internet aqui, minha internet caiu, e vocês devem ter visto na mídia como um todo, a gente está tendo uns apagões no norte e nordeste, e aqui, só para vocês terem uma ideia, eu tive que sair de um outro local para fazer a participar do congresso aqui, porque parte aqui do Recife está sem luz. Mas, enfim, maravilha, doutora Andréa Dantas, muitíssimo obrigado pela sua exposição. Eu não consegui assistir tudo, que tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas eu tenho certeza que foi ótima. E até pelo adiantado da hora, estamos aqui 16h52, eu quero agradecer a todos vocês, o Breno, o professor José Eduardo Soares de Mello, a doutora Alessandra, o querido Onofre, a doutora Andréa Dantas, e mais uma vez agradecer ao professor Heleno, a Dani e o Gustavo Vigagão pela organização desse congresso, pelo convite. Já é a terceira ou quarta vez que eu participo, parafraseando o professor José Eduardo Soares de Mello. Quem sabe o ano que vem, mesmo eu participando no online, não tem problema nenhum, eu vou até o Rio de Janeiro para confraternizar com todos vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.